Qual a razão da sua existência? E qual o seu propósito de vida? E agora, hein? Vou falar de novo. Qual a razão da sua existência? Por que você existe? Qual a razão da sua existência? E qual o seu propósito de vida? Você nasceu para quê? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? Muita gente não vai saber responder essa pergunta. É uma pergunta difícil. Aliás, muita gente nunca parou para pensar isso. Qual a razão da minha existência? Por que eu nasci? Por que eu existo? E já que eu estou aqui nesse mundo, nessa terra, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? São duas perguntas que muitas pessoas nunca se perguntaram e outras já se perguntaram, mas não sabem a resposta. Por que eu nasci? Por que eu existo? E qual o meu propósito de vida? Eu vou te dar a resposta para essas duas perguntas. Eu queria que você parasse para pensar. A Bíblia não diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir? Tudo é permissão de Deus. Deus está no controle. Nada fugiu do controle de Deus. Nada. Até mesmo as coisas ruins que acontecem. Não é que Deus queira que aconteça. Não é isso. Mas está sob o controle de Deus, porque existem coisas que são necessárias acontecer. Inclusive coisas ruins. Existem coisas ruins que acontecem para aproximar você do seu propósito de vida. Vou te dar um exemplo. Já aconteceu na minha vida coisas que eu não queria, coisas que eu temia, coisas que eu não entendia naquele momento o porquê que estava acontecendo. Coisas que não foram boas, que não foram agradáveis. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por isso, por essas coisas. Porém, hoje eu entendo que se eu não tivesse passado, se eu não tivesse sofrido, e se algumas coisas ruins não tivessem acontecido, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria pregando aqui na internet para milhares de pessoas. Jamais. Foram coisas que aconteceram para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje. Então, às vezes, não é só você, eu também, todos nós, ficamos em conflito, ficamos em paranoia, pensando, poxa, mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Não é que Deus tem prazer no sofrimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Porém, existem situações e coisas que a gente tem que passar para que o nosso propósito de vida possa entrar em cena. Você está entendendo? Existem coisas que, se não acontecessem, você não viveria o propósito de vida que Deus tem para você. Então, antes da gente reclamar, antes da gente murmurar, antes da gente perder a fé, ou se voltar contra Deus, ou se entregar e se entristecer por algo que aconteceu, a gente tem que pensar assim, ó. Se aconteceu isso, alguma coisa boa disso eu vou ter. Ó, em algum momento, esse acontecimento vai me aproximar do meu propósito de vida. Quem está me entendendo? Você está entendendo? Eu vou entrar mais a fundo, você vai entender tudo. Preste atenção. A Bíblia, lá no livro de Mateus,
no capítulo 22 e versículo 37 ao 38, ela fala o propósito pela qual nós fomos criados e o propósito que nós temos que viver todos os dias. Você vai entender. Preste atenção, vamos ler junto. Mateus 22, 37 e 38. E Jesus, quer dizer, quem está falando aqui? É o pastor Fernando que está falando? Não. De quem são essas palavras? De Jesus. Jesus sabe o que fala. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aí ele diz: este é o primeiro e grande mandamento. Então aqui nós já entendemos o porquê que nós existimos, o porquê que nós fomos criados. Qual a razão pela qual você nasceu? O principal motivo da nossa existência é para que nós venhamos amar e servir ao nosso Deus. Esse é o motivo pelo qual nós existimos. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Nós somos criados para servir e amar a Deus. Por que que tem gente que perde a razão de viver, que vive triste e sem direção? Porque ela não está executando, vivendo da maneira que ela foi criada para viver. Ou seja, ela não está amando, ela não está servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Todo ser humano, presta atenção, que se desvia disso, ele vai ser vazio, triste, ele não vai ter prazer na vida. Porque ele está levando a vida para um lado pela qual ela não foi criada para isso. A nossa vida foi criada. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo. Esse é o motivo pelo qual você existe. Eu existo. O que que as pessoas fazem? Elas dão uma nova razão para a vida. Ao invés delas viverem para servir, adorar, glorificar a Deus, elas vivem para o seu próprio prazer. Elas vivem em função do seu próprio eu. Elas vivem para satisfazer os seus prazeres, as suas vontades. Ela é o centro das atenções. Tudo é para ela. A vida dela acontece em função dela mesma, do seu próprio prazer. Você pode ver que o egoísmo está aumentando. Cada dia que passa, as pessoas estão sendo mais egoístas. As pessoas estão olhando só para si, para o seu bel prazer. E Deus está ficando de lado. Vou dar um exemplo para você. Você sabia que tem gente que busca a Deus porque ela tem interesse em receber algo, em receber uma bênção? Por exemplo,
Ela procura Deus porque ela tem interesse em receber uma bênção financeira, em receber uma cura, em receber um marido, uma esposa, em receber alguma coisa que vai satisfazer ela. Então, ela não busca a Deus pelo que ele é. Ela busca a Deus por interesse de receber algo. Quem está me entendendo? O que a gente aprende com isso? Essa pessoa, ela está usando a Deus para o seu prazer. Quando, na verdade, nós é que temos que agradar a Deus e não Deus nos agradar. Você está entendendo, sim ou não? Então o diabo, ele está distorcendo tudo. O diabo está bagunçando. Ele está bagunçando tudo, gente. As pessoas estão confundindo as coisas. O ser humano foi criado para exaltar a Deus, para agradar a Deus. E não é Deus que tem que agradar o ser humano. É claro, é óbvio, que se você buscar a Deus, ele vai te dar o melhor. Mas o motivo pela qual você procura a Deus, o motivo pela qual você quer estar com Deus, não pode ser o seu prazer. O motivo pela qual você busca a Deus tem que ser para o agrado dele, para a honra e glória dele, e não a sua. Quem está me entendendo? Então, qual é a razão pela qual nós existimos? Por que nós nascemos? Qual é o motivo pela qual nós fomos criados? Para glorificar a Deus, para amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Então, todo o nosso ser, você vê que aqui ele fala coração, alma e pensamento. Todo o nosso ser se dedicando a Deus. Nós temos que nos dedicar a Deus de corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia fala coração, põe de novo na tela. Amarás a Deus, o Senhor, de todo o teu coração. O que é coração? O coração representa o corpo. O meu corpo físico tem que ser dedicado a Deus. Por exemplo, para que eu estou usando o meu corpo? Deixa eu explicar isso. Abre a tela. Tem gente que usa o corpo para ter prazeres sexuais. Tem gente que usa o corpo para se embriagar, usar droga, fumar, beber. Tem gente que usa o corpo para satisfazer o ego, para que as pessoas olhem para o corpo dela e admirem ela, a beleza dela. Tem gente que ela cultua o seu próprio corpo. Não é errado você fazer exercício, frequentar uma academia, se alimentar, porque isso é saúde. Mas tem gente que venera o próprio corpo. Tem gente que ela satisfaz os prazeres do corpo. Não. O nosso corpo é para glorificar a Deus. É para servir e adorar a Deus. Aí ele diz, de todo o coração, que é o corpo, de toda a alma, que é os sentimentos. Os meus sentimentos precisam estar apegados a Deus. Os meus sentimentos para com Deus são maiores do que para qualquer outra pessoa. Eu amo mais a Deus do que meu filho, eu amo mais a Deus do que minha esposa, eu amo mais a Deus do que meu marido, eu amo mais a Deus do que tudo. O meu sentimento maior é por Ele, é para Ele. Tá entendendo? Amar a Deus com a sua alma é todos os seus sentimentos dedicados a Ele. Então vamos lá. Ó. Coração é o corpo. Seu corpo glorifica a Deus. Seu corpo é usado em benefício de Deus. Segundo, sua alma. Vamos lá. Vamos lá. Coração é o corpo. De toda a sua alma é o sentimento. E de todo o teu pensamento é a sua mente, seus pensamentos dedicados a Deus. Quais são os pensamentos que passam pela tua cabeça?
O que você pensa todo dia? Quais são os seus pensamentos? Os meus pensamentos, os seus pensamentos precisam ser para Deus. Eu tenho que pensar em Deus. Eu tenho que pensar em agradar a Deus. Eu tenho que pensar em servir a Deus. A minha mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Você já ouviu falar que mente vazia é oficina de Satanás? Assim também como a mente que pensa coisas ruins, coisas obscenas, coisas erradas, a mente que faz planos ruins. Não, a nossa mente tem que ser dedicada para Deus. Eu tenho que acordar pensando em Deus, eu tenho que passar o meu dia pensando em Deus, eu tenho que dormir pensando em Deus. Claro, eu tenho outras coisas para fazer, mas na minha mente existe um lugar separado para Deus. Então, quando ele diz amar a Deus de coração, corpo, alma, sentimento e pensamento. Essa é a razão pela qual a gente existe, para servir a Deus. Agora, eu já sei por que eu existo, por que eu nasci. Agora, e o meu propósito de vida? O que eu tenho que fazer aqui nessa terra? Qual é meu propósito de vida? Eu vou responder agora. Pode colocar o outro versículo. Mateus 22, 39 e 40, a continuação do outro que eu li. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo gira em torno dessas duas coisas. Amar a Deus de coração, alma e pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem disse isso foi Jesus. Não é eu que inventei. Jesus está dizendo que tudo depende de duas coisas. Pode abrir. Tudo depende de duas coisas. Amar a Deus de coração, alma e pensamento. Essa é a razão pela qual eu existo. E o meu propósito de vida? Amar o próximo como a mim mesmo. Então, qual é o meu propósito aqui na Terra? Fazer pelo próximo, ajudar o próximo, cuidar do próximo. Esse é o nosso propósito. Aí você vai entender que muita gente está sofrendo, padecendo, porque ela está totalmente fora dos planos. Ela não está amando a Deus de coração, de alma e de pensamento. Ela não está cumprindo a razão pela qual ela existe. E em segundo, ela também não está amando o próximo como a ela mesma. Ela não está cumprindo o seu propósito de vida. O nosso propósito de vida aqui na Terra é ajudar o próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus fez. Eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. A árvore não prova do seu próprio fruto. Ela dá o fruto para os outros. Por exemplo, a árvore de maçã, ela prova a maçã, ela come a maçã? Não. Ela só dá. Ela só faz vir o fruto para que outros tirem proveito do fruto. A árvore não tem o seu próprio fruto para si. Ela dá o fruto para os outros. O que é isso? Amar o próximo. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente viver nessa terra, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos.
eu não posso também só pensar no próximo e esquecer de mim. A Bíblia é clara. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque primeiro eu me amo, cuido de mim, mas eu tenho que amar o meu próximo. Vamos ler de novo o segundo versículo? Aliás, vamos ler os dois rapidinho? Põe o primeiro. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, corpo, de toda a tua alma, sentimento e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. É a razão pela qual eu existo na terra. Amar a Deus. É para isso que eu existo. E qual é o meu propósito na terra? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a razão pela qual eu existo: amar a Deus. Meu propósito de vida: amar o próximo como a mim mesmo. Aí a resposta para essa pergunta. Você já sabe qual é a razão da sua existência e qual o seu propósito de vida. Você já sabe a resposta. Essa é a resposta certa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você viver dentro disso, é impossível você ser infeliz. É impossível a sua vida não mudar. É impossível você não ter paz. É impossível você não ser uma pessoa realizada. Porque aí você está dentro daquilo que você foi criado para ser. Só dá errado. Por que a vida de muita gente dá errado? Porque ela vive fora do propósito pela qual ela foi criada e da missão que ela tem na terra. Você entendeu isso?